hoje eu quero compartilhar com vocês uma ministração da palavra, mas vai ser uma palavra hoje mais de ensino para a igreja. Esse é o assunto que eu quero que vocês absorvam bem, recebam bem a palavra de hoje, essa palavra de ensino, pois o tema requer uma linha de ensino. Quantos podem dizer amém? Então nós temos aí o tema de hoje, repitam comigo: simples obediência que leva a grandes milagres. Quantos podem dizer amém? Como sempre eu digo aqui na igreja, nós não somos pastores ou ministros, porque possa ser que um dos nossos ministros que não sejam pastores aqui estejam pregando, e nós não somos pastores ou ministros que lançamos, aqui a pessoa fala, dá carapuça para as pessoas na igreja, não é? Então nós não temos aqui esse hábito, nós nunca fizemos isso. Agora, como nós somos pastores da casa e conhecemos o rebanho, e eu como pastor titular da igreja e conhecendo bem o meu rebanho, possa ser que em algum momento a palavra possa lidar com alguma coisa que de repente eu até já conversei com vocês, aconselhando vocês, e vocês então não pensem que eu estou falando isso por conta do aconselhamento e estou fazendo menção do púlpito para poder então dizer alguma coisa. Eu acredito que o que eu tinha que dizer eu disse no aconselhamento, amém? Então aqui eu estou pregando independentemente dos aconselhamentos. Como eu digo sempre, quando eu vou trazer uma palavra de ensino, e que essa palavra vai de encontro a particularidades que nós já conhecemos aqui na igreja, então não receba como pastor Jairzinho, é o pastor Jay que está aqui hoje, amém? É o pastor Jay da América, não é? Que está aqui pregando hoje, porque é assim, não é? Quando vem uma pessoa de fora que prega aquilo que a gente já prega, aí diz, nossa, como Deus falou, não é? Mas quando é o de casa diz, sei não, viu? Né? Sei não, eu acho que aí nas entrelinhas tem alguma coisa. Então, o que eu digo para vocês é a mais pura e completa verdade, com o coração carregado de sinceridade e temor diante de Deus. Amém? Então, é o texto de Isaías 1,19, ele é muito conhecido. E nós vamos hoje caminhar por outros textos, mas abra comigo Isaías capítulo 1, para começo de conversa. Isaías capítulo 1. Muito obrigado, Marcelo, pelo seu apoio aqui no teclado. Vamos para Isaías capítulo 1. Versículo 19. Todos encontraram? Pode dizer amém? Então ele diz aí bem assim: se vocês o que, amados, tiverem dispostos a me obedecer, a minha versão diz, terão comida com fartura, ou outras traduções dizem, comerão do melhor desta terra. Ou seja, vocês viverão debaixo da plenitude das minhas bênçãos. E as bênçãos podem ser as bênçãos, ou até mesmo pode se tratar de milagres, porque o tema diz simples obediência. Volte lá, Eric. Simples obediência que leva a grandes milagres. E muitas vezes você comer do melhor da terra, ou você ter uma condição extraordinária nos dias de hoje, é um milagre. Amém? E diga comigo, é possível. Diga, é possível viver na plenitude das bênçãos, bem como experimentar milagres. Amém? Então muitas pessoas vivem em busca de milagres, e isso não é errado. É errado? Tem algum erro nisso? Uma pessoa que está com câncer e em busca da cura do seu câncer, tem algum erro nisso? Não. Uma pessoa que está desempregada, e olha a que ponto chegou o desemprego hoje, não é? Que para a pessoa conseguir um emprego é um milagre, né? A pessoa está com um problema, está endividado, por exemplo, e precisa de uma intervenção na área financeira, isso requer um milagre. Está diante de uma grande montanha, de um grande problema, então
todos nós, em alguma área, precisamos de algum milagre. Alguns precisam de vários milagres e outros precisam apenas de um milagre, de uma resposta, de uma intervenção. E às vezes a coisa tem que ser rápida. Às vezes a pessoa está num calor tão grande de luta que ela necessita, que ela quer tanto que Deus possa intervir na sua vida de uma maneira rápida. Ela quer um milagre rápido. E não há nenhum erro nisso. Agora, só que, na verdade, a maioria dessas pessoas, elas não sabem, ou elas até sabem, mas ignoram o princípio de que, muitas vezes, para Deus operar um milagre, esse milagre vai requerer dela, ou de alguém de repente ligado a ela, ou de alguém até mesmo que vai ser o canal para ela de uma obediência. Sim ou não? Sim. Às vezes Deus requer daquela pessoa uma obediência em alguma área para que o milagre aconteça. E a maioria das pessoas sabem disso, ou elas sabem e ignoram esse princípio de que tem que obedecer a Deus em alguma área para receber esse milagre. Deus de repente quer que ela faça algo e a pessoa fica relutando em fazer, e ela acha que conforme a sua dor vai aumentando, ou a gravidade, ou o problema, de repente Deus vai agir soberanamente, vai fazer o milagre independentemente dela obedecer os princípios ou não. Isso pode acontecer? Pode, mas a margem é mínima disso acontecer. Para Deus fazer algo, se a pessoa não estiver obedecendo os princípios da palavra, saiba que Ele vai fazer por a mais completa e a chamada infinita misericórdia. Mas eu sempre digo que não é bom você depender dessa questão da misericórdia, e sim você andar nos princípios de fé e nos princípios da palavra de Deus. Então nós precisamos ter isso muito claro, que para que o milagre aconteça, ele vai passar em alguma esfera pelo caminho de obediência. Em algum ponto, aonde você precisa do milagre, Deus quer de alguma forma uma obediência sua. E a obediência pode ser simples, uma coisa simples, ou não tão simples, mas que não seja impossível de você obedecer, porque Deus jamais vai pedir que façamos algo que vá além da nossa condição ou capacidade de fazer. Quantos estão até aqui entendendo? Como eu disse, hoje é uma palavra de ensino. Entenderam mesmo? Entenderam mesmo ou não? Eu vou recapitular de novo. Como eu disse que é ensino, eu quero dar mais uma pontuada. Agora eu vou sintetizar essa introdução. Eu vou resumir essa introdução dizendo que muitas pessoas precisam de milagres. Diga, já sei disso. Mas a maioria delas não sabem, ou sabe e ignoram, que para Deus realizar o milagre vai requerer dela uma atitude de obediência, que pode requerer uma atitude simples ou algo mais complexo, mas não impossível de se obedecer, porque Deus nunca vai requerer obediência que você não seja capaz de fazer ou não tenha condições de corresponder. Mas a questão é que para recebermos algum milagre, ele sempre vai passar por a linha da obediência. Algumas vezes a pessoa que tem que obedecer é você, como receptor do milagre, ou outras vezes pode ser a pessoa que vai ser o instrumento do milagre. Ela também tem que obedecer, se ela vai ser o instrumento do milagre. Mas aí é uma outra questão. Agora, mais uma vez, entenderam? Se disserem que não, eu falo pela terceira vez, porque o foco hoje é o ensino. Diga comigo: simples obediência que leva a grandes milagres.
Eu, como seu pastor e como os pastores demais dessa igreja, amamos o nosso rebanho e o que nós mais queremos é ver vocês desfrutando de uma vida próspera e bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Por isso, nós queremos que vocês ajustem o coração para viver essa realidade de Isaías 1,19, que se você quiser, e eu acredito que o querer não é o problema, mas a questão entrava quando ele disse: se você estiver disposto a me obedecer, você vai comer do melhor desta terra. Agora pronto, já pegou a introdução, vamos então para outra parte, antes dos 3 pontos de hoje à noite. As 3 partes é sim, ok, eu já entendi que eu tenho que obedecer para receber o meu milagre. Amém? Mais uma vez diga: eu preciso obedecer para receber o meu milagre. Agora, obedecer em que nível, em que esfera? Eu quero falar sobre 3 esferas de obediência. Você obedecer diretamente a palavra de Deus, o Espírito Santo falando ao seu coração. Digamos que o Espírito Santo tratou algo com você, ele falou com você, ele deu uma direção para você e você precisa obedecer a esta direção, porque ele falou claramente com você. Essa é uma esfera. A segunda esfera é você obedecer à voz profética. Por quê? Não estou dizendo que tem que ser os 3. Um dos 3. Uma das 3 situações. Deus vai requerer de você obediência. E quando ele falar, você precisa o quê? Obedecer. Seja algo que ele fale diretamente ao seu próprio coração, sem ele usar ninguém, o próprio Deus falando com você. Já teve experiência assim? De Deus falar algo que você falar: eu preciso obedecer. Ponto. Só isso. Ou, segundo, pode ser através da voz profética. Deus falar com você através da voz profética, através de alguém. E quando falamos da voz profética, pode ser pelo veículo da profecia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a palavra diz: não desprezeis o quê? As profecias. Então nós não podemos desprezar a profecia. Quando a profecia vem e ela não está trazendo uma confirmação para algo na sua vida, você não pode desprezar, você apenas coloca ela na prateleira. Fala: eu vou deixar aqui guardadinha na prateleira, porque eu não estou entendendo o que é que Deus está falando comigo. Também você não deve dar uma de desentendido, né? Chamado uma de João sem braço. Você sabe e está ali: não sei o que Deus falou. Você sabe. Ou essa voz profética pode vir, por exemplo, através de um conselho, de um discipulador, do próprio pastor, o conselho do cônjuge, o conselho de alguém que exerce uma influência sobre a sua vida. E às vezes a gente está dando algum conselho e não é uma direção de Deus, digamos assim, não é Deus falando naquele reteté: eis que eu te digo, não. De repente a coisa fluiu e nesse conselho, ali, esse conselho estava revestido com uma palavra de sabedoria. Ali era Deus guiando. Por exemplo, a irmã Fábia, já contei aqui o testemunho de que Fábia estava num dia com enxaqueca em sua casa. E nós oramos até aqui, o pastor Marco Antônio, não foi, eu acho, não lembro. A gente orou aqui na igreja por Fábia. Ela não pôde vir para uma reunião que nós tivemos aqui na igreja. E quando acabou a reunião, já bem 10 e pouco da noite, eu estava no carro com Sandra e eu disse: eu vou ligar para Fábia. Aí liguei: oi Fábia, uma pessoa que está com enxaqueca, obviamente já está dormindo 10 horas, sim ou não? Ou pelo menos deitada, apagadinha. E nessa noite eu liguei e falei: oi Fábia, tudo bem? Tudo bem. Aí eu falei: você está em casa? Ela: tô, pastor. Eu falei: eu vou aí orar por você. Aí eu peguei o carro, fui lá com Sandra e chegamos na casa dela. Ela veio até a porta de casa, ficou numa areazinha coberta dentro da sua casa. E eu desci com Sandra e nós não conversamos muito, foi aquela coisa muito objetiva. E eu falei: nós vamos orar por você, Fábia. Ela falou: pastor, estou com muita dor de cabeça, nós vamos orar por você. E quando eu orei por Fábia,
eu e a pastora Sandra juntos ali ministrando sobre ela, eu não senti nada, eu não senti um arrepio, eu não senti uma coisa, eita, Reixanávias, né? Não, foi simples. Estou dizendo que às vezes a profecia vem debaixo de um mover, não é? Não teve mover nenhum. Terminou. Fábia, siga essa instrução. Vá tomar um banho gelado, depois beba um copo com água bem gelado e deite. Pronto, e fui embora com Sandra. Aí ela disse que ela ficou. Jesus, tomei banho agora há pouco. Estou aqui toda cheirosinha. Tomar banho gelado agora. Aí ela ficou. Aí ela lembrou da instrução do profeta Eliseu a Natã. Ela quer saber de uma coisa? A Naamã quer saber de uma coisa? Eu vou obedecer. Aí ela foi, disse que tomou banho embaixo do chuveiro, a água caindo e ela chorando de dor. E ela, mas eu estou em obediência, eu estou obedecendo. Ela depois tomou o copo com água, sentou na cama e ela deitou na cama. E conforme ela ia se deitando, se acomodando, a dor ia passando, até que ela conseguiu deitar, ficar bem acomodada e a dor desapareceu completamente. Foi um milagre. Através de quê? De uma simples obediência. Não foi o Espírito Santo falando com ela, não foi Deus falando com ela pela palavra, foi através de uma direção profética. Então esse é um meio pelo qual Deus muitas vezes vai requerer de você uma simples obediência para você receber um milagre sobrenatural. Ou terceiro nível é quando você de repente obedece, e a obediência é a palavra de Deus. Não se trata, você às vezes está engasgando em obedecer algo simples que na palavra já está claro, preto e branco, e você não tem que ter mais nenhuma revelação, não tem que sentir, é só obedecer porque é assim que está escrito. Quantos entenderam? Os 3 níveis de obediência. Quais são os 3? Quais são os 3? Quais são os 3? Obedecer diretamente à voz do Espírito Santo. Segundo, obedecer a uma direção de uma palavra profética. E terceiro, através da própria palavra de Deus escrita. Todos entenderam? Então agora vamos detalhar esses 3 pontos. Introdução aplicada. Vamos lá. Vamos para o primeiro. Nós vamos ver aqui um milagre, ou alguns milagres, que ocorreram porque por trás tinha uma obediência direta à voz de Deus. 1 Reis, capítulo 17, por favor. Tudo certo aí, Marcelo? Ok, 1 Reis, capítulo 17. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Quase ninguém encontrou, não é? Quando vai encontrando, vai dizendo glória a Deus, amém, Cristina. Encontrou, aleluia. Já encontrei. Primeira Reis 17, vamos lá. Isso, vamos lá. Elias era de Tisbe, em Gileade. Ele disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Versículo 2. Então, quem foi que falou com Elias, amado? Então quem disse? Diga, o Senhor disse a Elias, disse o quê? Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem.
pois eu dei ordem para levarem alimento até quem? Até você. Olhem para cá. Irmãos, quem foi que falou com Deus? Quem foi que falou com Elias? Deus, diretamente. Aqui não teve um profeta falando para o outro profeta em nome de Deus. Foi o próprio Deus quem falou com Elias. Agora me diga uma coisa, foi uma direção comum? Sim ou não? Não. Ir para o riacho, beleza. Agora você ficar no riacho esperando que os corvos lhe tragam comida, aí é outra história. Então Elias teria algumas razões para questionar se o que ele estava ouvindo era Deus ou não. Mas por que Elias não questionou? Porque logicamente ele já conhecia a voz de Deus. A voz de Deus para ele era uma voz inquestionável. Quando Deus falava, ele sabia que era Deus, mesmo sendo para obedecer, para fazer algo que no natural não era nada comum. Ele ir para uma região de um ribeiro e ficar esperando que os corvos lhe trouxessem comida. Quantos aqui fariam isso? Não é? E para onde? Vai para o ribeiro, lá de Itabaiana. Fique lá em Itabaiana, lá na ribeira. Fique lá porque eu vou mandar uns corvos, uns gaviões do Parque dos Falcões levar comida para vocês, né? Então Elias teve convicção, e mesmo sendo uma obediência de algo, para obedecer em algo não comum, ele não hesitou em nenhum momento. Ele prontamente fez o que, amados? Obedeceu. Quando estão aprendendo alguma coisa, diga: eu preciso obedecer prontamente, ainda que o Espírito Santo fale comigo algo para fazer algo que não seja comum. Seja assim, não é de encontro à palavra, mas que não seja algo que comum. Então Elias foi. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. E os corvos, amados, os corvos lhe traziam o que, amados? Pão e carne de manhã, e à tarde ele bebia água do ribeiro. Aqui não diz por quanto tempo isso aqui aconteceu. Pesquisadores acreditam que foi algo em torno de mais de 6 meses que Elias ficou nesse lugar, porque como ele havia ordenado para que não houvesse chuva, 6 meses a 1 ano foi o tempo que ocorreu para que toda a região do rio, do ribeiro, secasse plenamente. E ele ficou lá, irmãos, todos os dias, diariamente, o corvo pousava, e não era drone, era um corvo pousando, trazendo pão e carne. Aonde ele encontrava o pão e a carne, não é problema nosso. A nossa parte é só crer, porque está escrito. Amém? Então, o que é que Elias aqui está experimentando? Está experimentando o que, amados? Um milagre. Ou não era um milagre? Era, porque era uma intervenção sobrenatural diante de algo que? Natural. O corvo não errava o endereço, e era pão e carne. Eu não sei quanto ao pão, mas a carne o corvo come, mas o corvo não comia. E ele então trazia direto para o profeta, já no sistema iFood, como tem na Barra. Lá na Barra, o iFood faz entrega por drone. Então o drone sai de lá do restaurante na Atalaia, vai pelo mar, para na estação de trone, no Complexo Alphaville, e ali ele desce com a entrega, e as pessoas então vão lá, os entregadores de bicicleta ou de moto, pegam a entrega e vão entregar nos condomínios. Já pensou? Qualquer dia eu vou ficar lá com uma baleadeira, só passar o drone.
Aqui já foi a primeira entrega sobrenatural. Agora vem um segundo milagre. Depois de algum tempo, porém, o riacho fez o que, amados? Secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então, mais uma vez, o Senhor disse a Elias: vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar o que, amados? Alimento. Amém? Então olhem só, Elias mais uma vez poderia, olhem para cá, agora não leia, olhem para cá. Elias mais uma vez poderia ter questionado, sim ou não? Ele poderia dizer bem assim: Senhor, já que o povo traz o pão e a carne, manda outro com um balde trazer água. Não era? Ou Deus não poderia fazer? Poderia. Mas o que é que o profeta entendeu? Ele entendeu que Deus age como Ele quer. E às vezes nós erramos porque nós queremos que os milagres aconteçam dentro da nossa caixinha. Ou às vezes você quer que o milagre se repita ou que ele aumente, mas Deus agora quer fazer de outro jeito. E Ele quer de você mais um passo de obediência, porque na nossa caminhada cristã, a obediência ela nunca para. Na caminhada cristã, a obediência ela vai cada vez mais aumentando e aumentando cada vez mais. Quanto mais você conhece Deus e o seu caráter, mais Ele vai exigir o quê? Obediência. Agora, obediência para operar em outras esferas. Então Elias pensou: eu vou ter que ir agora para ficar na dependência, entre aspas, de uma viúva. Ok, então eu vou seguir adiante. E ele segue adiante. E o que acontece? Elias foi a Serepta, versículo 10. Quando chegou ao portão da cidade, ele viu uma viúva apanhando o que, amados? Gravetos, e lhe perguntou: você pode me dar um pouco de água para beber? Então aqui mostra que ele estava, obviamente, com mais sede nesse momento do que fome. Porque lembre que primeiro lá acabou a água do que o alimento, né? Então ele estava com muita sede. Então ele fala: você pode me dar um pouco de água para beber? Por favor. Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: agora, traga-me também um pedaço de pão. E ela respondeu: tão certo como vive o Senhor quem, amados? Seu Deus, não tem um pedaço sequer de pão, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro, pois eu estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morrimos. Olhe para cá. Essa mulher, eu não sei se no primeiro momento se Elias reconheceu que essa viúva era a dita viúva que Deus havia falado com ele, que sustentaria ele. Eu não sei se no primeiro momento, quando ele a viu, se ele teve essa impressão, ou se ele apenas iria pedir água, comida e seguir viagem para chegar nesse outro lugar e encontrar essa outra viúva com melhores condições. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Até aqui no texto não diz nada claramente que ele entendeu. Agora, a mulher reconheceu e identificou que Elias era um homem de Deus. Isso ela identificou. Elias era um profeta muito conhecido naquela região toda. Era muito conhecido. E ela então agora, ela fala, olha o que ela diz bem assim, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, porque Elias não disse nada para ela aqui. Ele não deu nenhuma revelação, não disse: olha, faça que Deus vai honrar. Até aqui nada. Ele apenas pediu água
e depois pediu o quê? Um pão, alguma coisa para comer. E ela então já reconheceu que ele era um homem de Deus. Diga comigo, oportunidade para operar milagres. Diga, reconhecer. Aí segue a questão que ela disse que não tinha nada em casa. Agora, olha o que Elias diz agora. Elias, porém, disse. Agora, não é só o profeta, agora ele libera uma palavra para essa mulher e ele diz: não tenha medo, faça o que você acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar uma refeição para você e para o seu filho. Ele deu para ela uma instrução. Agora vem a palavra: pois assim diz o Senhor, Deus de Israel. Diga aleluia. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Amém? Entenda, o profeta Elias estava debaixo de uma obediência, obedecendo a palavra de quem? De Deus. Agora ele se encontra com uma mulher que é desafiada a crer que ele é um homem de Deus, como ela havia dito que ele era um homem de Deus. Ela agora foi desafiada, e quando ela abriu o coração, a palavra profética foi lançada para ela, e ele então disse: faça, porque Deus não vai deixar faltar. Agora eu acredito que agora nesse momento, nesse ponto, Elias agora sacou, ele agora entendeu que essa mulher, era a viúva, aonde ele deveria ficar, permanecer como Deus havia dito. Ele disse: eu estou sendo uma resposta para ela, mas ela vai ser uma resposta para a minha vida. Quantos podem dizer amém? E como continua esse texto? Olha que bacana. Ele deu a profecia, ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Diga glória a Deus. O que foi que Deus disse que ia fazer com o profeta? Que iria o quê? Levantar uma viúva para sustentá-lo. Ele não disse qual seria a condição da viúva. Ele disse apenas que ia levantar a viúva. E agora o profeta Elias está aqui sendo sustentado. E a palavra abre um leque, porque diz bem assim: ela e a sua família. A princípio ela disse que só tinha ela e o seu filho, mas para participar dessa bênção da comida, não disse que comeu ela, o seu filho, e o profeta diz que ela e a sua família. Então é bem possível que essa farinha, que essa provisão, que esse milagre, que essa bênção se estendeu para outras pessoas da sua família. Diga: milagres por simples obediência. Quantos estão entendendo? Agora em seguida acontece um outro milagre. Só que esse outro milagre não tem nenhuma relação de obediência mais nele. Qual é o outro milagre desse mesmo texto? É que o filho desta mulher, ele faz o quê? Ele morre. Mas ele morreu em uma circunstância aonde o profeta, o homem de Deus, estava lá. Eu pergunto: se essa mulher não tivesse reconhecido que Elias era um homem de Deus, o que teria acontecido mais à frente na vida dela? Talvez ela não tivesse morrido de fome, mas o seu filho morreria e não experimentaria o milagre da ressurreição. Veja como a obediência dessa mulher levou ela a experimentar o milagre da sua provisão.
Veja como ela reconhecer que Elias era um profeta, um homem de Deus, e ela manteve Elias em sua casa. Ele estava lá na hora mais difícil para ela. E vejam também para o profeta que ele agora estava diante de algo novo, porque até então Elias não tinha ressuscitado ninguém. E Elias agora se depara com um garoto morto. E pela primeira vez Elias agora vai orar por uma ressurreição. E a ressurreição na vida do homem de Deus não é algo simples. Ali foi um grande milagre, tanto para a mãe quanto para quem? Para o profeta. A questão é, todos foram beneficiados por causa de uma simples obediência que veio sendo construída. Elias obedeceu que os corvos sustentariam, obedeceu que a viúva sustentaria, e quando chegou diante do grande desafio na vida dele, de operar uma ressurreição, ele confiou, porque o Deus que levou ele até o ponto, era fiel para consumar aquele milagre também. Bem como para a mulher. Amados, todos nós queremos milagres, mas muitas vezes travamos em uma simples obediência. E às vezes uma situação acontece lá na frente, que Deus já havia preparado antes um cenário para que aquilo não acontecesse, ou se na hora quando aconteceu já tivesse uma provisão de milagre para você, e aquilo, essa linha não aconteceu porque em algum momento você não obedeceu. Quantos estão entendendo? Diga, eu quero milagres. Diga, eu quero estar nesse lugar de obediência. Eu quero colher os frutos da minha obediência. Diga, eu quero colher os frutos da minha obediência. Vamos para Êxodo agora, mais um texto dentro dessa obediência diretamente à palavra, à voz de Deus. Êxodo capítulo 17. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Eu disse que hoje era uma palavra de ensino, e quando é ensino a gente avança mais um pouco na leitura da Bíblia. Êxodo 17, uma introdução do versículo 1 até o versículo 4, é aquele cenário em que os hebreus estão caminhando pelo deserto, perambulando pelo deserto. Eles agora chegam em um lugar onde eles não têm água para beber. Eles então se revoltam, começa aquela murmuração toda, porque não tem água. Fazem uma pressão para Moisés fazer alguma coisa, e no versículo 5 começa a desenrolar esse milagre. Vamos ver no versículo 5. Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés: porque você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e os nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés, diga comigo, o próprio Deus falando: passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no monte Sinai. Faça o que, amados? Bata na rocha, e dela jorrará água, que o povo poderá beber. Olhem para cá. Mais uma vez, simples obediência diante de um cenário comum ou incomum? Cenário comum? Incomum. Por que incomum? Foi na rocha, poderia ser qualquer outra coisa. Você já pensou se eu chego aqui no culto e eu falo bem assim: oh, estamos aqui, pastor Kelber, você pode, meu amado, bater nessa caixa de som, pega o seu microfone, bate na caixa de som, porque vai sair muito dinheiro dessa caixa de som. Está ficando doido, meu pastor. Então não era comum,
Moisés pegar um cajado, bater numa rocha, e ao bater na rocha, acreditar que dessa rocha ia jorrar água para saciar a sede de quase 3 milhões de pessoas. Era uma obediência para fazer algo simples, mas não era diante de um quadro comum. Eu estou falando sempre essa frase para instigar você a crer que haverá situações em que você pode ser desafiado a fazer algo que não é comum. Não é comum, entretanto, não é contraditório a palavra de Deus. Ok? Só que, mais uma vez, Moisés conhecia a voz de quem? A voz de Deus. E em várias outras situações, Moisés usou o próprio cajado e Deus operou milagres quando Moisés tocou o quê? O cajado. Então Moisés foi lá e fez. E diz a Bíblia assim que Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massa e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Ou seja, Deus operou aqui um grande milagre. Bateu na rocha e a rocha jorrou o quê? Muita água. Diga: louvado seja Deus. Você pode crer assim, nós tivemos experiência em casa de estar com a máquina de lavar quebrada e Sandra colocar a mão e orar e a máquina voltar a funcionar. Experiência do botijão zerar e colocar a mão no botijão e o botijão ganhar um fôlego por alguns dias. Mas não quer dizer que você vai fazer isso enquanto você está com o dinheiro na conta né? Botijão, vamos lá, né? Ou então, quero ver se acontece como o pastor bem falou, vou botar a mão, vai botijão, né? Não é fazer tolice, estou falando diante de um cenário, e você obedece à impressão que vem ao seu coração. Amém? Agora temos uma coisa aqui a aprender também, que Deus nos orienta para fazer algo, Ele falando, a gente faz. Só que às vezes nós tentamos reproduzir o milagre, porque uma vez deu certo de um jeito e a gente quer fazer agora do mesmo jeito e não fazer conforme Deus está o quê? Orientando. Agora mais adiante na caminhada dos hebreus no deserto, eles estão novamente com sede, estão novamente diante de um cenário de dificuldade. O povo era duro, o povo era incrédulo, o povo era coração duro. Eles pressionam Moisés mais uma vez. Abra comigo o texto de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Quantos estão entendendo, pode dizer amém? Diga: eu vou obedecer. Depois desse cenário que eu disse, mais uma vez, versículo 6 de Números 20. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhe apareceu, e o Senhor disse a Moisés: você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observavam, faça o que, amados, agora? Falem a rocha, e ela jorrará o quê? Água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e dos seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. E ele diz: ouçam seus rebeldes, gritou ele, será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e fez o que, amados? E bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Como se pode dizer amém? Diga: é amém, mas não é um bem amém. Por que não é um bom amém assim? Digamos assim, que ele obedeceu,
mas não obedeceu completamente. Diga, muitas vezes a minha obediência vai ser requerida e eu preciso obedecer completamente. Um exemplo aqui, um parênteses. De repente você está no culto, aí o Senhor fala assim para você, você está com R$70. Aí o Senhor fala no seu coração, diz, dê R$70 para fulano. Oh Jesus, 70, logo tudo isso, só tenho 70, misericórdia, não. Ah, os 70, o abençoado está precisando de 70. E você está ali relutando, não é? E você fala, Deus, 70, e você, ai meu Deus, quer saber, eu vou dar 20, eu fico com 50. Mas depois de muita pressão no coração, não, tá bom, eu vou dar 50 e fico com 20, pelo menos eu vou lanchar depois do culto. Aí você deu 50, você obedeceu? Obedeceu, você deu algo, mas a obediência não foi o quê? Completa. Moisés aqui, ele obedeceu, mas não foi uma obediência completa. E Deus não aprovou essa questão. O milagre veio, a água jorrou, mas Deus não aprovou. Por que Deus não aprovou? Porque Deus estava ali, não era uma simples rocha. Em 2 Coríntios capítulo 10 diz que essa rocha era Cristo. E essa rocha tipificava Jesus. E Jesus, como diz Isaías 53, ele seria ferido como ele foi, por causa das nossas iniquidades. E Jesus, ele não foi ferido várias e várias vezes, ele foi ferido apenas uma vez. E Jesus queria que essa rocha tivesse essa representação da obra redentora de Cristo, de que ele seria ferido uma vez, para que pudéssemos ser curados, ser abençoados, e na segunda vez não seria preciso Cristo ser novamente ferido, era apenas para falar e as coisas acontecerem. Então esse quadro que Deus estava criando, Moisés, ele sujou esse quadro. Essa rocha não pôde ter essa representação, porque Moisés, ele queimou o filme que Deus estava produzindo. Então não foi só uma simples obediência de só uma pancada, uma cajadada. Foi a palavra de Deus que ele não obedeceu de uma maneira plena nem integral. Isso tirou Moisés da terra prometida, a terra de Canaã. Quando o Senhor foi mandar o povo entrar em Canaã, disse: Moisés, você não vai entrar em Canaã. Você vai poder olhar a terra somente, mas você não vai poder descer lá na terra, você não vai poder entrar com esse povo. Oh não, por quê? Porque você não honrou a minha santidade e a minha glória na questão da água, da rocha. Quando você feriu a rocha, Moisés, você não vai entrar. E isso ainda hoje é assim. Tem coisas que nós até recebemos o milagre, ou não recebemos o milagre na plenitude, ou recebemos o milagre, mas nós não entramos na plenitude do que Deus tem para a gente, porque não obedecemos a Deus completamente. O que representava Canaã? Representava o céu? As pessoas pensam, Canaã representava o céu. Canaã representava o céu. Embora a gente aqui não canta, mas tem lugares que cantam, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, oh glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aí disse: se você não vai, não me peça ir. Se você não vai, não me peça ir. Mas caminhando eu vou para onde? Para Canaã, que na cabeça do crente está caminhando para o céu. Eu sei que os assembleanos aqui já cantaram muito essa música do manto, né? Diga-me, o Canaã não representa o céu, representa um lugar de bênçãos, mas não o céu. E o céu não é um lugar de bênçãos, porque Canaã tinha inimigos, e no céu não haverá inimigos.
Então Canaã não representa o céu. Canaã representa um lugar de bênçãos, de plenitude, da terra que jorra leite e mel, de bênçãos, mas não representa o céu. E Moisés, ele foi para o céu, sim, mas ele perdeu a Canaã dele. E muitas vezes você pode, por uma falta de obediência, você vai lhe ser assegurado o céu. Você não perde o céu, porque você tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas aqui na terra, você continua batendo cabeça. Aqui na terra continua perecendo. Aqui na terra continua no ciclo, continua no deserto, continua gemendo, continua chorando, porque não está andando na completa obediência. Eu vou para o céu, mas aqui não está vivendo na plenitude das bênçãos. Diga, eu quero viver na plenitude das bênçãos. Quantos podem dizer amém? Vamos continuando para o segundo ponto agora. Vamos falar agora sobre os milagres por obedecer à voz profética. Agora não é Deus falando diretamente, é Deus falando através de alguém. Vamos para 2 Reis, capítulo 4. Quem está acordado, diga amém. Quantos amam o seu pastor? Pode dizer amém. Está ficando desconfortável não, né? Beleza. 2 Reis capítulo 4. Vamos ver aqui. Vamos ver uma obediência simples para um milagre extraordinário. 2 Reis capítulo 4. Certo dia a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Contextualizando, Eliseu que se tornou o sucessor de quem? De Elias. Ela disse: meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. Diga comigo, profeta, diga ungido, temente a Deus, mas não era bom administrador. Esse rapaz, que era um discípulo de quem? De Eliseu. Ele fazia parte da escola dos profetas de Eliseu, era um discípulo dele, morreu, mas deixou a família endividada. Embora fosse temente a Deus, ele não era um bom administrador. Posso abrir aqui um parênteses para os casais? Se tu morrer hoje, como é que você deixa sua família? Deu frio na barriga? Vou deixar para outro dia esse assunto, né? Tá bom, vamos deixar para outro dia. Ainda bem, ai. O profeta então perguntou: o que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu: diga-me o que você tem em casa. Ela disse então: não tenho o que? Nada. O profetazinho desarrumado, viu? Endividado e não tinha em casa nada. E tinha 2 filhos. Diga misericórdia. Que cenário. Não tenho nada. E ela disse: exceto uma vasilha de que, amados? De azeite. Respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas conseguir? Depois entre em casa com seus filhos e feche o que, amados? A porta. Derrame nas vasilhas o que você tem e separe-as quando estiverem o que? Cheias. A viúva fez o que, amados? Seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda.
traga mais vasilha, disse ela. E um dos filhos disse: acabaram as vasilhas. E o azeite parou de correr. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos o que aqui, irmãos? O que nós temos aqui, irmãos? Diga, temos mais um milagre extraordinário através de uma simples o quê? Obediência. Mais uma vez, ela foi desafiada a obedecer, a fazer algo comum ou incomum? Incomum. Você não vai me dizer que seria normal você pegar a sua vasilha com o restinho de azeite e deitar ela em outra vasilha, acreditando que essa vasilha vai estar jorrando azeite se não estiver conectada a um túnel de azeite. Porque no natural isso é o que, amados? Impossível. Então essa mulher teria agora que decidir: eu vou confiar que esse homem é um homem de Deus de fato ou não? Eu vou confiar e acreditar que essa instrução é uma instrução vinda de Deus ou não? Quantos estão entendendo? E às vezes as pessoas não obedecem a uma simples instrução. Eu digo isso como pastor. Já orientei em tantos aconselhamentos: fulano, faça assim. Não quer dizer que minha palavra é absoluta, não. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Olha, 3 níveis. A minha opinião sobre algum assunto pode ser relevante ou não. Depende de quanto você me considera. A minha opinião pode ser relevante ou não. É a opinião do pastor. Se você concorda com a minha opinião ou não, é problema seu. E eu não vou ficar chateado, porque nós somos livres, sim ou não? Porque se trata de quê? De opinião. Agora, um conselho meu, eu já espero que as minhas ovelhas e aqueles que são os meus discípulos mais de perto, que caminham comigo mais de perto, que eles, eu não diria que acatem absolutamente, mas que pelo menos considerem muito. E ao considerar muito, leve em conta assim, anos de pastoreio, anos de vida com Deus, anos de casamento, anos de experiência e anos de tantas coisas. Leve em conta tudo isso assim: rapaz, eu acho que o conselho do meu pastor é sábio, esse conselho é uma bênção para a minha vida. Eu acho que eu devo escutar ou ponderar e dizer bem assim: olha, eu até penso diferente, mas eu vou levar isso diante de quem? Diante de Deus. E depois do conselho, e se a sua decisão não for seguir o conselho, até falar: pastor, olha, o conselho do Senhor deu, eu levei em consideração, eu pensei muito sobre ele, mas eu orei, e quando eu orei, Deus me trouxe uma palavra, pastor, e eu vou fazer isso que Deus trouxe ao meu coração. Me apoie em oração. E eu vou ficar triste? Vou ficar triste? Vou ficar o quê? Feliz pela sua o quê? Atitude. Rapaz, que bom, porque acima do meu conselho, você tem que ouvir mesmo, é o Espírito Santo. E essa é a minha maior alegria, é de ver você crescendo no relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Agora, outra coisa é dar o conselho, investir um tempo no aconselhamento, na orientação, na instrução, e a pessoa simplesmente não dizer nada, e nada, não deu feedback, não deu retorno, passou uma semana, 15 dias, rapaz, sim, aquele negócio, como é que ficou? Ah, não, pastor, eu tive outra ideia, eu falei com fulano de tal, e a pessoa me disse um negócio, rapaz, eu até fiz aquele negócio. Ah, obrigado pela consideração. Não a consideração em seguir, mas na atitude de retribuir o conselho e o tempo investido. Quantos estão entendendo? Volto a dizer, não tem aqui chavecada para ninguém, não tem aqui. Eu pregaria essa palavra em qualquer outro lugar, talvez com mais liberdade, e eu estou aqui pisando em ovos, porque não dá nenhuma margem de achar que eu estou fazendo inação.
Eu posso dar uma opinião, você concorda ou não? É opinião, tranquilo. Um conselho, você já pondera mais. Sim ou não? Agora, uma palavra de Deus, vindo da minha vida, e se eu digo bem assim, Deus falou isso, creia, faça. Eu espero obediência. Não quer dizer que vai ser uma obediência o quê? Sim, senhor, cega. Não. Deus falou, pastor falou. Testifica no meu coração. Glória a Deus, Senhor, homem de Deus. Estou dizendo eu, mas essa palavra eu aplico a todos os meus pastores aqui. A minha liderança, esses que são afinados com a maturidade. Então, estou entendendo? Não estou falando de coisa de criancice, não. Vocês sabem muito bem que nós não abusamos de ninguém para nada. Absolutamente nada. Não queremos nada de ninguém. Não forçamos a barra para nada, para ser ninguém. O que eu peço e peço aqui, eu peço para Deus e para a obra de Deus. Não é para a minha vida. Deixo isso muito bem claro aqui. Quem conhece o meu coração sabe muito bem da nossa integridade quanto a essas coisas. Mas quando você fala bem assim, é uma palavra de Deus, eu sei que meu pastor não é criança para dizer uma palavra qualquer. Eu vou pegar junto, eu vou crer, porque eu tenho um histórico de experiências de Deus falar coisas e assim, falar, assim, querido, olha só, eu estava orando, me veio essa palavra, siga essa direção que vai ser bênção para você. Não é um conselho, eu estou liberando uma palavra. Quantos entenderam aqui o parênteses? Beleza? Para você processar tudo é precisar ouvir mais de uma vez e assistir no YouTube. E eu vou depois ver a quantidade de visualização e saber se estão realmente interessados em querer ouvir mais uma vez. O YouTube não esconde, né? Posso continuar aqui? Vamos voltar aqui para o texto. Agora, olhe a atitude dessa mulher, que isso chamou muito a minha atenção enquanto eu estava lendo essa passagem. Acabaram as vasilhas, respondeu, e o azeite parou de correr. Irmãos, o que era que muitas pessoas fariam aqui agora? Tá bom, azeite é uma moeda, sim ou não? Naquela época o azeite era uma moeda, sim ou não? Ela poderia simplesmente fazer o quê? Opa, o milagre chegou. Opa, vou sair por aí. Ela volta para quem? Para o profeta. Olha a consideração. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, então isso mostra que Eliseu não estava o quê? Presente. Eliseu não estava na casa dela. Ele deu a instrução e fez o quê? E aguardou a resposta da obediência dela. Ela agora volta, conta a ele, e eu imagino que ela contou muito empolgada. Profeta, e mulher fala muito, né? Então ela contou os detalhes mesmo. Eu peguei uma vasilha amassada, grande, uma pequena, peguei outra com a vizinha, peguei com Maria, peguei com Beatriz, peguei com Isabel, peguei com Dona Betinha, peguei com Mirinha. Eu fui lá e peguei com Mirinha uma panelinha. Eu peguei uma panela com fulano, peguei com fulano, peguei. Calma, mulher. Pegou tudo, peguei. Ansiosa, agoniada. Olha o que ele diz. Agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Viver. Ele não disse sobreviver até que chova, como foi aquela mulher. Aqui está começando agora uma mulher que começa a empreender. Essa mulher recebeu não só o milagre para suprir a necessidade, mas ela recebeu uma capacidade para empreender que talvez não foi reconhecida pelo seu marido. Por isso que eles entraram em dívidas e talvez ele morreu prematuramente. Mas agora essa mulher recebe a capacidade para empreender. Vocês vão viver
do resto. Diga comigo, uma simples instrução que levou a um grande milagre. Agora, nesse mesmo texto, nós temos ainda mais 2 milagres. Vamos ler. Capítulo 38 agora. Capítulo 4, desculpe. Versículo 38. Ainda bem que tem universitário aqui. Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou a seu servo: ponha no fogo uma panela grande e faça o ensopado para o resto de quem? Do grupo. Um dos profetas foi ao campo apanhar o que, amados? Ervas. Encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutos, o que? Silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e os colocou aonde? Na panela, sem saber exatamente o que eram. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram: homem de Deus, há veneno neste ensopado e não podemos comer. Diga misericórdia. A panela de cachorro quente. Olha o sopão. Eita, tem veneno nesse sopão. Tem veneno no mocotó, no carneiro. Tem veneno no cuscuz. E agora, homem de Deus? Olha o que Eliseu diz: traga-me um pouco de farinha. Diga, farinha é bênção. Como é que vai dizer que farinha não é bênção? Farinha é bênção. Quem não come farinha e não toma café não é feliz. Vai dizer que farinha não é bênção, irmãos? Sobretudo em um momento como este de quê? De inspiração. Olha o que ele diz: tragam farinha. Jogou farinha na panela e disse: agora podem comer o ensopado, não lhe faz mais mal. Olhe para cá. Vamos pensar. Está aqui a panelada, não era uma panela pequena de ensopado. E ele não disse bem assim: vamos coar. Cientificamente, ele colocou a farinha dentro do quê? Um ensopado. Então o veneno que estava, sim ou não? Sim. Então o máximo que a farinha podia fazer era ela ser uma quantidade grande e absorver todo aquele líquido, não é? Toda aquela água. Mas o veneno estaria onde agora? Na farinha, naquele pirão, naquele angu que estava ali agora. E ele diz: façam isso. Irmãos, é uma simples instrução, mas diante de um quadro que não é comum, mais uma vez, através da instrução de um homem de Deus. O que aqueles discípulos poderiam fazer? Não, profeta, peraí, assim não é preciso fazer isso. Profeta, não é mais fácil o Senhor só orar e anular o efeito do veneno? Poderia fazer isso ou não? Eliseu tinha poder nas suas orações? Tinha. Mas se Eliseu orasse, deles não seria requerido obediência nem fé. E muitas vezes Deus tem um milagre para fazer com você, e Ele faz usando um mecanismo, porque esse mecanismo prova a sua obediência e a sua fé. A questão não era a farinha, era a obediência em colocar a farinha e crer que eles poderiam comer e não tinha nada. A questão não é que farinha tem efeito milagroso de cortar veneno. A farinha não tem esse poder. A farinha é boa, é uma bênção, mas não tem esse poder. A questão é a obediência simples que leva a grandes milagres. Diga: eu quero milagre na minha vida. Mas observe que o milagre sempre está transitando
por caminhos de que, irmãos? De obediência. Obedecer à voz de um homem de Deus. Próximo milagre nós temos agora. Outro dia, um homem de Baal Sabalias, no versículo 42, trouxe comida para o homem de Deus. Ele trouxe 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos de colheita e também grãos frescos. Eliseu disse: distribua entre o povo para que comam. Como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? Perguntou seu servo. Mas Eliseu repetiu: distribua entre o povo para que comam, pois assim diz o Senhor: todos comerão e ainda sobrará. E quando distribuíram o alimento, houve suficiente para todos, e entre parênteses, 100, e ainda sobrou como o Senhor havia dito. Entramos no capítulo 5 com mais um milagre. Agora é o profeta diante do capitão de Naamã, esse homem que é desafiado a simplesmente obedecer uma direção, e a direção seria: vá mergulhar 7 vezes no rio, de 7 mergulhos. Mais uma vez, o profeta tinha autoridade, unção e poder para ministrar sobre aquele homem e a lepra desaparecer, sim ou não? Sim. Mas por que Deus não fez assim? Por que Deus não fez assim? Porque se Deus fizesse assim através do profeta, a ação única do milagre, o único agente seria o próprio profeta. E aquele homem não ia agregar nada à sua vida. Mas ele foi desafiado a obedecer, talvez a quebrar com o seu orgulho. Escuta, dizendo isso. Há situações na nossa vida que o milagre vai passar e muitas vezes nós temos que quebrar o nosso orgulho. Muitas vezes Deus vai levar você por um caminho para que o milagre se manifeste, e nesse processo Deus quer tratar com você em alguma área. Deus quer tratar com algumas coisas no seu coração. E enquanto você não caminha nessa obediência, a coisa não flui, a coisa não acontece como deveria acontecer, porque você está travado nesse ponto em obedecer às instruções. Quantos estão entendendo? Diga: eu quero milagres na minha vida. E esse homem mergulhou 7 vezes, e no 7º a sua pele ficou completamente restaurada. Diga: mais um milagre extraordinário. E assim nós encontramos por toda a Bíblia. Você vai ver os evangelhos, Jesus curando pessoas, impondo as mãos, mandando pegar a maca, mandando se lavar no tanque, cuspindo na terra e colocando aquele lodo nos olhos. Você vê Jesus curando de diversas formas, principalmente quando ele queria que aquela pessoa, objeto do seu milagre, aprendesse alguma coisa. Mas o milagre sempre vai passar pelas linhas da obediência. E por último, a obediência à palavra de Deus, diretamente à palavra de Deus, independentemente de você sentir ou não, independentemente de ter uma voz falando para você fazer ou não, você fala: eu vou obedecer, porque é assim que está escrito. Amém? Vamos falar da área financeira. Qual é o caminho para o milagre na área financeira? O caminho de obediência na área financeira qual é? O que é que Deus requer de nós na área financeira para experimentarmos o milagre?
tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa, e depois ponham-me à prova, se eu não abrirei as janelas dos céus e não derramarei tantas bênçãos que vocês não terão onde guardá-las. E como é difícil das pessoas entenderem isso. Ou como eu disse, elas entendem até, mas ignoram, achando que Deus vai se mover por conta da sua dor ou da sua necessidade. Um simples princípio: eu só tenho que, é para devolver 90%, irmãos, tudo pertence a Deus. Ah, mas as minhas finanças, tudo pertence a Ele. Ok, mas Ele está pedindo que você devolva 10%. E isso é um ato que requer de você o quê? Obediência. Pronto. E agora? E agora? Diga: milagres que passam pela obediência. Devolva o dízimo. Não vai dar, é muita conta, não dá. Já fiz as contas aqui, não dá esse mês, não dá. Eu vou pagar uma coisa, eu vou pagar outra, e eu digo sempre uma coisa: dízimo é percentual. Repitam comigo: dízimo é percentual. Todo crente tem que ser dizimista? Potencialmente sim. Agora, quem é que está isento de devolver o dízimo? Quem é que não pode dar o dízimo? Quem não recebe? Nada. Se você não recebe, não tem salário, não tem renda, não recebeu nada, você não tem que devolver. Eu vou pegar emprestado para dar. Como assim? Não, Deus não quer. Dízimo é a 10ª parte em cima de qualquer rendimento seu. Chegou em suas mãos, alguém lhe deu. Se alguém me dá uma oferta, digamos que a minha esposa, ela recebeu o salário dela do Estado, ela deu o dízimo do salário dela, e ela falou: Jair, eu quero lhe dar uma oferta, R$500. Deus está falando, amém? Tá não? Eu quero lhe dar R$500, vou baixar 200, tá? 200. Ela me deu 200. Esse dinheiro ela já dizimou do que ela ganhou o salário. Sim ou não? Sim. Nossa família 100% dizimista. 500 anos assim. Aí eu recebi 500, vou crer. Aí eu recebi 500. Ah, mas Sandra já deu dízimo. Não, para mim foi uma oferta. Desses 500 que ela me deu, eu vou dar o meu dízimo. Porque esse dinheiro agora, para mim, é uma provisão. Amém? Esse dinheiro agora é para a minha vida. Então, seja de uma oferta, seja do salário, seja de um extra, um 13º, um terço de férias, uma renda de um aluguel, um rendimento que você obteve, alguém lhe deu um presente em espécie. Ah, mas foi um presente, mas eu vou tirar desse 10% e eu vou devolver. Eu não sou desses que dizem bem assim: ah, você ganhou um perfume, foi, quanto foi? 200 de perfume, então deu o dízimo de 20. Se você ganhou um presente em material, você não tem que dar. Ah, mas foi um carro. Ganhei um carro de 50 mil. E agora, vou arrumar 5 aonde? Eu não vou dar o dízimo dos 50 mil do carro agora. Eu não tenho que arrumar, pegar emprestado para dar mais um dia. Quando eu for vender esse carro, eu vou tirar o meu dízimo e vou devolver. Ah, mas eu vou vender para comprar o mais caro. Eu vou vender e eu vou tirar o meu dízimo para entregar, porque esse bem chegou na minha mão de graça. Então eu digo comigo: dízimo é percentual. Temos que devolver. É a 10ª parte que pertence ao Senhor. É obediência. Não devolver o dízimo é o quê? Desobediência. Desobediência a quem? A Deus diretamente, a instrução do líder? Não, a própria palavra. Porque está preto no branco, está na Bíblia. A 10ª parte pertence a quem? Ao Senhor. Por isso que quando se fala, escute bem isso, quando se fala em devolver o dízimo, não está relacionado a você ter uma boa atitude.
Não diz bem assim, devolva o dízimo com alegria. Porque normalmente nós não gostamos de obedecer. Normalmente não. A minoria gosta de usar cinto de segurança. E a maioria só usa o cinto porque se não usar vai ser multado. Mas se disser um dia bem assim, acabou a multa, pode ficar livre. Você vai ver um bocado de agora eu posso viver sem cinto. Pô, bateu o carro, acabou. Não é segurança não, é obediência. Os irmãos estão entendendo? Então devolver o dízimo, você pode devolver até chorando. Eu não queria. Eu vou devolver mesmo? Meu Deus. Vou colocar num balde com raiva. Vou passar esse piques logo. Obediência é assim. Não importa a atitude, obedeça e pronto. Deus não vai ficar zangado porque você deu gemendo, não. Ele quer que você cresça. Porque a obediência é assim. Você tem que devolver porque não é seu. Você tem que fazer porque não é seu. Devolva e pronto. Agora, quando fala de oferta, aí é diferente. Aí diz, Coríntios capítulo 9, cada um dê de boa vontade, segundo propõe no seu coração, porque Deus ama aquele que dá com... agora você vai dar. Então para dar você tem que dar com alegria. Aí tem que ser realmente com uma boa atitude. Amém? Aí se você faz para dar gemendo, Deus não se agrada. Porque o dar é aquilo que você vai dar para o Senhor, porque você só dá é voluntário. Você só dá se você quiser. Mas o dízimo é chamado de compulsório. Nem existe se você tem vontade ou não. Você precisa, você deve devolver. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Diga, eu vou ofertar com alegria. E um voto. E quando se trata de um voto? Quando se trata de um voto? Você fez um voto. Você fez um compromisso. E agora? Escute. Quando você faz um voto, é obediência. Eclesiastes 5 diz: quando você fizer um voto, você cumpra com o seu voto. Cumpra, então isso é um dever. Não é mais uma questão de que mas não vai dar, não. Você se comprometeu, você honre com aquilo que você afirmou diante de quem? Diante de Deus. Se você faz um voto, Eclesiastes 5:4, você deve obedecer prontamente. Amém? Diga, obediência simples que leva a grandes milagres. Marcos 16, agora não mais sobre finanças, vou pular essa parte. Marcos 16 diz: e esses sinais seguirão aqueles que creem. Creem em quê? Na palavra. Então, quando você crê na palavra, no que está escrito, no poder do nome de Jesus, no poder da fé, e se você se posiciona naquilo que você crê, independentemente até de ter a unção específica para isso ou não, se você desenvolve fé crendo na palavra escrita como ela é, a palavra diz, se você crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se você crê na palavra, no que está escrito, para qualquer área da sua vida, eu estou posicionado, eu creio, amém, é isso que eu seguro. Agora, tem um entrave. Marcos 11:23, Jesus fala da fé que é capaz de transportar o quê? Os montes. No 24 ele diz: tudo que você pedir, crendo que recebeu, já é o quê? Seu. Mas
Se você tiver alguma coisa contra alguém, vá resolver essa questão. Porque se você não resolver essa questão, você não vai ter aquilo que você quer. Ou seja, a sua fé, por maior que seja, ela vai ser inoperante. Os milagres não acontecerão. E as pessoas, às vezes, elas não resolvem pendências com coisas de perdão com a outra pessoa, porque fala bem assim: mas eu não estou sentindo de pedir perdão. Eu falei umas coisas mesmo, eu sei que ela está meio triste, mas eu não estou sentindo. Peraí, se você sabe que você andou fora da linha, sentindo ou não, vai tratar a questão. Porque enquanto você não tratar, a sua vida não vai andar. Eu já ensinei aqui, eu vou reprisar. Se eu ofendo o pastor Kelmer e eu sou o ofensor, com coisas que eu disse para ele, que eu atingi e eu sei que eu ofendi, sou eu quem tenho que pedir perdão a Kelmer porque eu o ofendi, ou é ele quem tem que me pedir perdão? Eu ofendi ele. Ele está chateado comigo. Chega aqui na frente, eu sento aqui, ele passa para cá. Eu venho por aqui, ele desce por ali. Eu subo, ele está lá embaixo. Eu entro por uma porta, ele sai pela outra. Tem coisa errada. Está ofendido. Aí ele está lá. O pastor vai ter que vir até mim pedir perdão, porque se não vier, também não vou não. Mas, depois de uma pregação como essa, não tem nada a ver, irmãos, tá brincando. Não, depois de uma pregação como essa, eu vou procurar o meu pastor e vou pedir perdão a ele. Certo ou errado? Ele tem que me pedir perdão. Eu ofendo e ele tem que me pedir perdão. Não. Se eu estou resoluto em não pedir perdão, mas ele sabe que o que eu disse atingiu o coração dele e ele está ofendido, ele não tem que vir me pedir perdão, mas ele sabiamente pode me procurar e dizer: o Senhor me machucou, o Senhor me magoou, e eu quero dizer que eu perdoo o Senhor. Então a atitude dele não é pedir, mas é o que? Liberar, porque eu não estou resolvendo e ele está com um entrave na vida dele. Enquanto está assim, nem eu estou sendo bem sucedido e nem ele. Então os dois o que? Travado. Estão entendendo? Apenas uma ilustração. Nunca tivemos nada. Mas o correto é aquele que ofende procurar o ofendido. E aí eu vou até ele e falo: meu irmão, naquele dia foi o diabo, viu? Vamos botar logo nas costas dele, porque já fica melhor para nós dois, né? O diabo se levantou, e o diabo lá, E o diabo lá, esse escrito, ele bota em cada uma. Mas ele está lá, é o diabo, vamos botar na conta dele mesmo. Mas olha, ele errei na dose, eu falei asperamente, eu me excedi, eu machuquei seu coração. Diante de Deus, eu quero lhe pedir perdão. Me perdoe em nome de Jesus. Aí ele pode ter essa atitude ou não. Não, mas não foi o diabo não. Eu sei muito bem. Cada palavra. Não estou sentindo de perdoar ainda não. Estou sentindo não. Estou muito magoado. Eu disse que perdoava para poder ele ficar bem. Mas não perdoei não. De coração mesmo não perdoei não. Deus sabe que não. Não é assim que a gente faz? Sim ou não?
Agora vem um detalhe. Como eu pedi perdão, diante de Deus, o meu caminho está livre para receber o quê? Os milagres. E enquanto Ele não liberar o perdão, agora o problema está com Ele. É assim que funciona. Quando você ofende, você procura o ofensor. Quer você sinta ou não, estou falando sobre isso. Estou falando sobre o milagre através de uma simples o quê? Obediência, porque tem muito crente que fica nessa esfera esperando sentir. Eu vou sentir, eu vou sentir. Eu sei que você pode de repente esperar passar a raiva, porque se você for falar ainda com um coração cheio de raiva, de ira, ao invés de sair um perdão, vai sair um problema maior ainda. Talvez espere passar a raiva, mas trate o mais rápido possível, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. E se as orações forem impedidas, não haverá milagres. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribua os meus bens, se eu não tiver amor, nada disso importa. Importa para quem? Para Deus. Nada disso tem valor para quem? Para Deus. Eu posso dar metade dos meus bens aos pobres, mas se eu não tiver ou não mandar em amor para Deus, de nada vale. E a pessoa então fica lá na batalha do milagre. Eu quero um milagre, eu quero um milagre. Mas enquanto não resolver esse problema, dificilmente o milagre vai se manifestar. Quantos estão entendendo? Diga: eu quero viver milagres na minha vida sem nenhum impedimento. Diga: eu quero ser rápido em obedecer, ainda que a obediência seja requerida por algo incomum. Você fazer algo incomum, mas se Deus está dirigindo você para fazer, obedeça prontamente. Seja a voz do Espírito Santo aí dentro, seja a voz profética por pessoas, ou pela convicção na própria palavra. Se você obedecer a Deus, você vai viver milagres após milagres. Se bem que já ensinamos aqui que milagre não é o plano A de Deus para ninguém. O plano A de Deus é a plenitude da sua bênção. Mas por conta de adversidades que nos cercam, às vezes estamos diante de necessidade de milagres. E Deus então Ele não se refuta a fazer o milagre, sobretudo quando andamos em linha com a sua palavra. Foram abençoados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.